Você já sentiu o peso de se entregar demais e perceber que no final não foi valorizado como deveria? Essa dor é universal. É o eco de uma entrega sincera, mas recebida com descaso. A maioria das pessoas já experimentou esse vazio. Você oferece tempo, atenção, carinho e até parte da sua essência, e em troca recebe indiferença. O coração humano se frustra e a mente se revolta. Mas é exatamente nesse contraste que nascem as maiores lições estoicas e psicológicas. O estoicismo sempre ensinou que não é o mundo que nos fere, mas as expectativas que criamos sobre ele. Quando depositamos valor em quem não sabe enxergar, colhemos decepção. No entanto, os antigos sábios, como Sêneca e Marco Aurélio, já afirmavam: a verdadeira grandeza está em manter o controle sobre si, não sobre os outros. É nesse ponto que a psicologia moderna se encontra com a filosofia antiga. Quem não reconheceu o seu valor no passado, cedo ou tarde, sentirá o peso da ausência. Porque a ausência não é apenas o vazio físico, ela é a prova silenciosa de que você aprendeu a escolher a si mesmo. Quando você se retira, quando deixa de mendigar atenção, quando entende que correr atrás é se diminuir, algo muda profundamente no equilíbrio da relação. O silêncio fala, e fala alto. A psicologia do desprezo, tão debatida hoje em dia, não é sobre vingança, mas sobre reposicionamento. É entender que você não precisa se justificar, não precisa convencer, não precisa implorar. Quanto mais você tenta se explicar, mais se coloca abaixo. Já quando você se cala, quando se retira, quando impõe limites, o outro é obrigado a lidar com as próprias perguntas. É nesse vazio que o arrependimento nasce. O silêncio é poderoso porque cria mistério. E o ser humano, por natureza, não suporta lacunas. O cérebro busca explicações, cria cenários, inventa respostas. Quando você desaparece sem dar motivo, a mente do outro se agita. Será que fui substituído? Será que perdi para sempre? Será que ele me esqueceu? E nenhuma dessas respostas traz conforto. Ao contrário, todas geram dor. Do ponto de vista neuropsicológico, essa ausência ativa o sistema límbico, responsável pelas emoções mais primitivas: medo, desejo, ansiedade. O que era dado como certo, a sua presença, de repente se torna escasso. E tudo que é escasso se torna valioso. O desprezo silencioso, portanto, é a criação de uma escassez emocional que o outro não pode controlar. Mas veja bem, desprezar não é humilhar, não é ofender, nem tratar mal. O verdadeiro desprezo é ausência. É fechar as portas sem fazer barulho. É cortar o acesso sem precisar levantar a voz. É um ato de dignidade, não de raiva. O estoico entende que a raiva é perda de controle, mas o silêncio é disciplina. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se alguém te despreza, o problema é dele. O dever é teu de não te diminuir. Essa frase ecoa como um lembrete. A força não está em correr atrás, mas em permanecer firme em si mesmo. Aquele que tenta ser aceito a qualquer custo, perde o valor. Já aquele que se retira, que se preserva, que se coloca como prioridade, torna-se raro. E tudo o que é raro se torna desejado. O homem ou a mulher que insiste demais perde o encanto. O mistério, ao contrário, é um combustível da atração. Você já notou como a ausência gera saudade e a saudade se transforma em obsessão quando não encontra resposta? É exatamente isso que acontece quando você desaparece com inteligência. O choque de contraste é outro ponto crucial. A pessoa se acostumou com sua presença, sua atenção, sua rotina previsível. Quando de repente tudo para, o impacto é brutal. É como se algo vital tivesse sido arrancado. O silêncio quebra o ritmo e cria um vazio que precisa ser preenchido. Nesse momento, você deixa de ser lembrança e passa a ser necessidade.
É importante ressaltar, o desprezo silencioso não é infantilidade, é autopreservação. É como se você dissesse, ou me respeita ou me perde. Você não busca ferir o outro, mas proteger a si mesmo. A psicologia chama isso de defesa emocional saudável. Quando você some, dá espaço não apenas para o outro refletir, mas para si mesmo evoluir. A ausência não é só um recado, é uma oportunidade. Uma oportunidade de reconstruir sua identidade, de se fortalecer, de crescer em silêncio. Enquanto o outro tenta decifrar seu sumiço, você aproveita para se reinventar. O silêncio tem outro efeito poderoso. Ele revela que você fez uma escolha. Você escolheu a si mesmo. Não mais um jogo desigual, não mais ser opção descartável, não mais se humilhar por atenção. Essa decisão é o que desperta o arrependimento no outro, porque mostra que você não está preso. Você quebrou a corrente emocional que te mantinha à mercê da vontade alheia. A psicologia do comportamento humano é clara. Tudo que foge ao controle gera desconforto. O desprezo silencioso é exatamente isso. Tirar o controle de quem acreditava que tinha domínio sobre você. Essa perda de controle gera desespero, saudade e desejo. Outro aspecto fundamental é o contraste entre a antiga versão de você, disponível, previsível, presente, e a nova versão, silenciosa, distante, misteriosa. Esse contraste emociona e intriga. A mente humana é viciada em novidades, e quando alguém que parecia fácil de entender se transforma em enigma, o interesse renasce. Não confunda, no entanto, silêncio com frieza. O silêncio estoico não é ódio, é sabedoria. É parar de gastar energia com quem não merece. É direcionar suas forças para a sua evolução. O verdadeiro poder não está em ter o outro de volta, mas em evoluir a ponto de não precisar mais dele. Lembre-se, quem precisa provar demais ainda não mudou. Quem evoluiu de verdade não precisa anunciar nada. A ausência se encarrega de falar por si. A evolução em silêncio é devastadora porque surpreende. O outro olha e pensa, como assim ele a mudou tanto sem mim? Esse é o veneno do arrependimento. Por fim, entenda, o silêncio não é passividade, é ação estratégica, é uma mensagem clara. Eu sei o que valho e não vou me rebaixar. E essa mensagem ecoa, mesmo sem palavras. O silêncio se torna um grito invisível de poder. Na segunda parte, vamos aprofundar nas práticas concretas. Como reduzir a presença sem sumir por completo. Como criar contraste visual e emocional. E como usar a evolução, silenciosa como arma de impacto psicológico. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mostrar passo a passo como virar o jogo sem precisar correr atrás. Na primeira parte, entendemos como o silêncio e o desprezo inteligente têm um efeito devastador no campo emocional de quem não valorizou você. Agora, vamos aprofundar em como transformar essa estratégia em prática diária, sem cair em exageros, sem parecer vingativo e, acima de tudo, mantendo a postura estoica de quem não se abala pelo que não pode controlar. O primeiro ponto é aprender a reduzir o ritmo. O erro mais comum de quem tenta ser notado é permanecer em excesso. Mensagens diárias, disponibilidade constante, repetição de padrões previsíveis. A psicologia demonstra que o cérebro humano ignora o que é abundante e valoriza o que é raro. Assim como o ouro, a sua presença precisa ser tratada como algo escasso. Quanto mais previsível você for, menos impacto gera. Ao reduzir sua frequência, você se torna memorável. Isso não significa sumir por completo. Desaparecer de vez pode ser interpretado como fraqueza ou ressentimento. O segredo é a ausência calculada. Responder menos, aparecer com menos frequência, mudar rotinas digitais, evitar justificativas. O objetivo é criar espaço. E onde há espaço,
A mente do outro cria cenários, hipóteses, dúvidas. É essa turbulência interna que gera arrependimento. O segundo ponto é o mistério. O ser humano é atraído pelo desconhecido. Quando você se retira de cena, mas retorna transformado, o impacto é profundo. Pense na última vez em que viu alguém depois de muito tempo e percebeu como a pessoa havia mudado. Esse choque psicológico mexe com a mente porque ativa comparação e curiosidade ao mesmo tempo. O outro pensa: o que aconteceu? Como ele conseguiu evoluir assim sem mim? Evoluir em silêncio é uma arma poderosa. Não é necessário anunciar nada, nem publicar frases ou indiretas. A evolução genuína dispensa explicações. Quando você cresce em silêncio e reaparece mais seguro, mais confiante, mais disciplinado, o impacto é inevitável. Isso gera um efeito chamado Zeigarnik, que mostra que o cérebro se prende ao que ficou em aberto. Quem não fez parte da sua evolução sente que perdeu capítulos inteiros da sua história, e isso corrói o orgulho. Mas atenção, não se trata de provocar. O estoico não vive para provar nada ao outro, vive para cumprir seu dever consigo mesmo. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro. Dentro de ti está a fonte do bem, que pode jorrar continuamente se aprenderes a cavar. A verdadeira vitória não está em fazer o outro sofrer, mas em se reconstruir tão profundamente que o sofrimento alheio se torna apenas uma consequência natural, não o seu objetivo. O terceiro ponto é o contraste. Se antes você era alguém previsível, agora deve se tornar enigma. Isso vale tanto para a presença física quanto para a energia emocional. Um novo corte de cabelo, roupas que transmitam firmeza, uma postura mais ereta, um olhar mais sereno. Esses sinais externos ativam automaticamente no inconsciente do outro a percepção de mudança interna. E mudanças verdadeiras, quando visíveis, causam impacto. Além do contraste visual, existe o contraste emocional. Se antes você se mostrava dependente, agora precisa se mostrar centrado. Se antes se irritava com facilidade, agora demonstra calma. Se antes se explicava demais, agora apenas observa. Essa quebra de padrão desarma qualquer lógica anterior. O outro já não sabe o que esperar de você e, exatamente por isso, passa a pensar em você constantemente. O quarto ponto é a presença seletiva. Muitos acreditam que para provocar arrependimento devem desaparecer totalmente. Esse é um erro. O ideal é estar presente o bastante para ser notado, mas emocionalmente distante o bastante para ser inalcançável. Quando você surge em lugares estratégicos, em momentos pontuais, transmite uma mensagem clara. Estou vivendo, mas não para você. Sua presença vira lembrete, não acessibilidade. Essa presença seletiva provoca o que chamamos de ausência presente. Você está lá, mas não está mais disponível. Essa combinação fere o ego profundamente porque o outro percebe que perdeu o acesso ao que antes era certo. É como ver uma fonte de água que sempre esteve aberta e descobrir que agora secou. O corpo sente sede, mas já não tem onde beber. O quinto ponto é não demonstrar dor. Mostrar sofrimento é a maneira mais rápida de alimentar o ego do outro. Quando você expõe feridas, transmite a mensagem: você ainda tem poder sobre mim. O verdadeiro poder está em transformar dor em propósito. Em vez de reclamar, você age. Em vez de se expor, você constrói. Isso não significa não sentir, mas significa não entregar sua vulnerabilidade a quem não soube cuidar dela. O estoico transforma a dor em combustível. Cada lágrima se torna disciplina. Cada perda se torna lição. O silêncio revela que você aprendeu a redirecionar a energia. Ao invés de se consumir em busca de aprovação, você investe em evolução. E nada é mais impactante do que olhar para quem te feriu e não sentir mais nada. Nem raiva, nem desejo, apenas propósito. O sexto ponto é jamais voltar ao que você era.
O arrependimento que nasce no outro só é forte porque você mudou. Se você retorna às mesmas atitudes, perde o poder. A transformação precisa ser verdadeira e sustentada. Você não é mais a mesma versão, e isso precisa ficar claro em cada gesto. Quando o outro percebe que agora você é inalcançável, o arrependimento se instala. Por fim, o ponto mais importante. O objetivo não é trazer o outro de volta, mas se libertar dele. O verdadeiro triunfo não é reconquistar alguém, mas se tornar tão forte que não precisa mais dessa validação. Quando você atinge esse nível, o jogo muda para sempre. Quem antes te ignorava, agora se perde em dúvidas, e você segue em frente sem olhar para trás. A filosofia estoica nos ensina que o que está sob nosso controle é apenas a nossa atitude. O que os outros pensam, sentem ou fazem não depende de nós. Portanto, a vitória real está em se tornar independente, em não ser prisioneiro das opiniões e reações alheias. Isso é liberdade. Isso é poder. E lembre-se, não é sobre vingança, mas sobre evolução. Quem te perdeu precisa aprender a lição. Mas a sua missão não é punir, é florescer. E florescer em silêncio é a resposta mais alta que você pode dar. Se este vídeo fez sentido para você, se tocou em pontos que você mesmo já viveu, então não guarde só para si. Clique agora para se inscrever no canal O Vicky em Estoico, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Assim, juntos, vamos espalhar a filosofia, a psicologia e a força estoica para muito mais pessoas.